Eu me formei em Direito na São Judas, tenho meu MBA pela Universidade Mackenzie, fiz o meu mestrado aqui no Mackenzie. O Rinaldo é um grande colega, um grande amigo meu, oriundo do mestrado no Mackenzie. Isso faz toda a diferença e ao longo do nosso bate-papo eu vou mostrar para vocês o porquê. Também tive a oportunidade de... Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia. Também tive a oportunidade... completamente diferentes de estudar fora do país. Estudei um tempo na Itália, estudei na Inglaterra, etc. Também vou explicar para vocês como é que isso aconteceu, porque em boa parte das vezes isso... Olá, bom dia, pode entrar, vamos lá. Isso também foi uma grande oportunidade de cursos gratuitos que eu acabei encontrando por relacionamento e network que está próximo de todo mundo aqui. Tá bom? Além disso, eu trabalhei a maior parte do tempo... Bom dia, pode entrar. Tudo bem? Tudo jóia? Trabalhei a maior parte do tempo no Itaú, né? Passei por diversos cargos e todas as minhas posições tinham não só a ideia de relacionamento com pessoas, mas a gestão de pessoas. Isso é o que faz toda a diferença. Cada pessoa é um universo diferente. Todo mundo tem direitos e deveres, todo mundo tem obrigações e deveres e obviamente, né, existe uma contrapartida para isso. Como o professor Rinaldo trouxe, né, realmente, né, eu sempre contratei muita gente, mas também desliguei muita gente, né, e a gente tem alguns pontos de atenção que a gente tem que levar em consideração desde o começo. Perfeito? Para que a jornada de todo mundo seja feliz, seja positiva, etc. Tá bom? Bom, meu currículo está aqui, mas eu deixo claro para vocês o seguinte: não adianta nada um currículo legal, desse tamanho, bacana, se eu não puder passar alguma informação para vocês que seja relevante, perfeito? E que a gente possa bater um papo aqui mais uma vez. Eu acho que isso é que vai fazer toda a diferença. Beleza, turma? Maravilha? Então vamos nessa, vocês vão ter que me ajudar. Senão vai ser um cara falando aqui na frente, vai todo mundo ficar com sono, vocês vão odiar. Maravilha? Vamos nessa. Bom, aqui é o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar depois no LinkedIn, fique super à vontade. O legal da universidade é o relacionamento, é o networking. Então, a partir de agora, fiquem à vontade para vocês questionarem o que vocês quiserem ao longo de toda a jornada de vocês, beleza? Seja agora no primeiro, no segundo ano, no final da universidade, na pós-graduação, no mestrado, não importa. Perfeito? O que vale a pena mesmo é manter esse tipo de relação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, etc., eu estou à disposição. Tá bom? Legal. Turma, quem que já trabalha aqui na classe? Quem já trabalha? Legal, maravilha. E vocês trabalham meio período, período integral? Como é que está funcionando isso? Meio período. Meio período. Onde você trabalha? Na IBM. Legal, bacana. Quem mais, gente? Meio período. Meio período também. Que empresa aqui? 99. Onde? 99. Na 99, legal, bacana. Quem mais? Então, empresas de... Mais alguém? Mais alguém? Aqui no fundo? Beleza, maravilha. Turma, eu acho que a ideia de todo mundo, e vocês que trabalham, me falem um pouco sobre isso. Hoje, boa parte das grandes empresas criam esse tipo de atmosfera, né, dizendo, olha, venha trabalhar na minha companhia, né? Esse é um baita de um chamariz, né? Então, poxa, a gente tem ambientes incríveis aqui, ó. Perfeito? Parece lá com a 99? Tem uma pegada semelhante com a IBM. A IBM mudou bastante, aqui na 23 de maio, não é isso? Lá na Rua Tutóia? Na Tutóia, tem alguns andares que são bem diversificados, tem um andar lá de bolinho também. Perfeito, maravilha. Aqui, né, a gente tem esses ambientes bem diferentes, bem agradáveis, etc. Agora, exato, isso verdadeiramente chama muita atenção de todo mundo. Pô, quem é que não quer trabalhar num lugar desse? A gente tem a oportunidade de poder desenvolver um papel, um trabalho, etc., num lugar super especial. Isso é importante. Agora, turma, isso aqui é sinônimo... Aí eu pergunto para vocês, isso é sinônimo de muita ou pouca responsabilidade? Vocês passam o dia inteiro nesses ambientes? Não. Quem mais? Não, né? Não. Muito pelo contrário. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, tenham certeza absoluta, quanto
mais ambientes desses vocês encararem no trabalho de vocês, no espaço de trabalho de vocês, tenham certeza absoluta, mais será exigido de vocês. Perfeito? Por quê? Obviamente, é um chamariz muito positivo. Para quê? Para você passar uma parte do teu almoço relaxando, conversando, trocando uma ideia. Ou quando você chega mais cedo, né, a gente consegue encontrar os colegas num ambiente muito mais agradável. Isso faz toda a diferença. Mas é algo que a gente precisa prestar atenção. Porque quanto mais elementos existem, principalmente nas grandes empresas, tenham certeza absoluta, mais será exigido de vocês. Por que eu estou falando dessa forma e mostrando esse ambiente? Porque para toda atividade, absolutamente toda atividade, às vezes, principalmente com o advento do Instagram, né, a gente tem aquela ilusão de que poxa, o que eu preciso ser na verdade? Bom, eu preciso ser bonito, rico e famoso, perfeito? É o que todo mundo gostaria, eu adoraria, né? O único problema é que no meio do caminho existe o quê? Existe o esforço, existe o combinado, existe o trabalho. E isso, galera, é inegável, seja qual for a sua posição, seja qual for a sua empresa, não interessa. Sempre vai haver a contrapartida. E que ótimo que isso exista. Que ótimo que isso exista, por uma grande razão. Mérito, meritocracia. A gente precisa estudar mais, a gente precisa ter um bom combinado. Para quê? Para que o nosso ponto inicial seja realizado. E às vezes, turma, quando a gente, principalmente vocês que estão entrando no mercado de trabalho, que já começaram a trabalhar, sensacional, mas vocês que estão dando o primeiro passo para buscar um emprego, buscar uma posição, buscar um estágio de 4 horas, de 6 horas, isso vai ser super importante. Quando a gente se preocupa com o combinado, a nossa frustração acaba sendo muito menor. Ou às vezes ela nem existe. Perfeito? Por quê? Porque eu sei, eu imagino o que é que vai ser exigido de mim. Perfeito? E aí, turma, essa imagem é que está bem clarinho aqui, não dá para perceber direito. Mas basicamente essa imagem é a imagem de alguém no meio do labirinto, tentando abrir um caminho, né? O labirinto todo mundo já viu, já jogou, etc. Poxa, o labirinto você precisa tomar decisões para a esquerda, para a direita, andar adiante, etc. Tal. Para quê? Para chegar na saída, para atingir o teu objetivo. A imagem aqui, a ideia pelo menos, eu estou tentando representar uma alternativa onde a gente fala assim, cara, eu preciso de um atalho. Eu preciso resolver esse negócio aqui. Eu preciso simplesmente resolver. Eu não quero ter o esforço de virar à esquerda ou à direita ou tomar uma decisão, etc. Não. Eu quero ser só rico, bonito e famoso. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esse caminho ele não existe. Ele não existe. E está tudo certo. É por isso que todo mundo aqui está estudando. É por isso que a gente está se esmerando. É por isso que a gente consegue hoje fazer pesquisas incríveis usando a internet, a inteligência artificial. É por isso que a gente consegue se relacionar com pessoas completamente diferentes da gente e completamente parecidas com a gente também. Perfeito? Então, assim, em toda atividade, galera, em toda atividade que vocês vão realizar daqui para frente, e por favor, turma, quem já trabalha ou faz alguma atividade, me corrijam, por favor, tá? Isso aqui é para ser um bate-papo. Sempre será exigido o mesmo nível e as mesmas questões que são exigidas aqui na universidade. Por exemplo, quando a gente fala de estudo, cara, se vocês não estudarem, se vocês não se esmerarem, se vocês não lerem o texto, se vocês não vierem na aula, o que vai acontecer? Vai todo mundo ser reprovado, certo? Alguém vai conseguir passar de ano? Alguém vai concluir o desafio? Não vai. Terror, vai ser o caos. No trabalho é a mesma coisa. Ninguém é pago só para executar uma função. Muito pelo contrário. A gente é pago para quê? Para se desenvolver. Porque senão é muito pouco. E mesmo que isso não seja diretamente exigido, galera, tá na mão de vocês. Perfeito? Eu antecipo isso e para alguns aqui isso pode até parecer óbvio. Mas lembrem, o óbvio precisa ser dito muitas vezes. Porque nem sempre é tão claro assim para todo mundo, tá? Independente da idade, do momento, da jornada, do período profissional, não interessa. Ok? Um outro detalhe, adaptação. Galera, quem é que já não entrou num lugar e se sentiu o excluído do excluído? Fala, meu, o que é isso? É que essa turma é completamente diferente. Poxa, o papo é
Eu nunca tinha ouvido nada semelhante antes. Mas o que a gente faz? Principalmente quando vocês vêm para a universidade. Quando a gente encontra um ambiente adverso, você tem duas situações. Ou você decide por não tentar conversar com as pessoas, simplesmente desistir de participar dos mesmos ambientes, ou você diz o seguinte: não, eu vou tentar me adaptar, vou conversar com as pessoas, vou tentar encontrar coisas em comum, vou tentar trocar uma ideia diferente, vou verificar algo que seja parecido que a gente possa compreender, entender, ou mesmo questões que sejam completamente diferentes. Cara, eu preciso ouvir, eu preciso entender, vamos conversar. Então a adaptação, turma, ela está em todo lugar, na universidade e no trabalho, tá? Observação, da mesma forma, né? Tem muita gente que já classifica aquele determinado ambiente, as pessoas daquele grupo, etc. Eu tenho uma análise rasa das questões ou das pessoas. E isso é caramba, né? Uma moto isso. Cacetada, né? A observação, galera, vocês vão perceber, a mesma observação que todos vocês realizam das pessoas e dos grupos aqui na universidade, a mesma coisa vai acontecer no trabalho de vocês. Isso é fato, né? A gente vai perceber que já tem os grupos fechados, tem as pessoas que não falam com todo mundo, as pessoas que não te acessam por alguma razão, né? É importante a gente perceber isso, para quê? Para a gente se adaptar, compreender o ambiente, falar, legal, vou conversar contigo. Putz, olha, vou entender, cara, qual que é o que você está trazendo aí de informação, o que você acredita, etc. Vamos trocar uma ideia, isso faz toda a diferença, tá? Um outro detalhe, quando a gente fala em trabalho de equipe, aqui vocês estão no 2º ano, perfeito? 2º ano. Todos aqui já fizeram trabalhos em grupo? Trabalho em grupo é fácil ou é difícil? Para quem faz. E para quem não faz o trabalho em grupo? Para quem faz é muito mais difícil, né? Porque você está trabalhando por outras pessoas. Galera, pasmem. No trabalho, no dia a dia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se eu não tenho a adaptação necessária aqui para as atividades em grupo, como é que vai ser lá no trabalho? Aqui a gente pode esculhambar, né? Falar, não, o fulano não fez trabalho nenhum aqui, só levantou a cartolina. Poxa, a gente pode brigar, discutir, etc. E mesmo assim essa discussão fica no grupo, né? Porque senão no dia seguinte um não olha na cara do outro, um vai discutir com o outro, não vai mais acreditar, vai tentar vai fazer uma movimentação estratégica do coleguinha, vai tentar mandar ele para um outro grupo, porque ele não cooperou, né, com as atividades. Galera, isso acontece no dia a dia do trabalho também. Por que a gente está fazendo essa relação aqui? Porque é importante que vocês percebam que o que vocês estão vivendo aqui não é só uma experiência acadêmica. Aliás, é a mais pura experiência acadêmica. Porque a gente está conversando não só sobre a matéria em si, mas a gente está falando sobre as relações humanas. Então, usem esse ambiente para quê? Para treinar. Para tentar fazer a coisa diferente, para tentar compreender quais são os próximos passos, ou o que é que pode ser feito, ou o que pessoas que pensam diferente de mim podem cooperar para aquilo que eu preciso. Por quê? Porque lá fora vai ser uma réplica exata, né? É uma redundância, né? Mas uma réplica do que efetivamente acontece aqui todos os dias, tá? Protagonismo. Qual que é a ideia do protagonismo? A ideia do protagonismo é: tenham certeza absoluta que todos vocês, uma vez que preparados, vocês possam assumir o risco. Todo mundo já fez alguma apresentação aqui na frente? Para a classe? Já? Já? Todo mundo já fez alguma prova nesses últimos 2 anos? Já? Beleza? Quando vocês fizeram esses trabalhos, vocês se prepararam? Vocês estudaram? Beleza? Perfeito? Isso é o protagonismo. Vocês assumem a responsabilidade, tomam a frente e dizem: eu faço. Não, estou apto para fazer essa prova. Poxa, meu final de semana não foi tão bom assim, mas eu vou fazer a prova. Eu estou aqui, eu decidi estar aqui. E é por uma grande razão, porque eu estou me desenvolvendo. Então eu assumo o risco e vou fazer isso. Galera, vejam como coisas que, entre aspas, parecem ser pequenas, são tão necessárias para o dia a dia do trabalho.
Perfeito? Por quê? Porque vai ser exigido de vocês lá fora, na atividade que vocês estiverem realizando. Mais uma vez, turma, quem já está trabalhando, não acontece dessa forma? Acontece. Perfeito? Teu chefe não te exige coisas? Não, olha, como é que você chama, perdão? Henrique. Fala, Henrique, essa bucha é sua, resolve você. Ele não indica dessa forma? Tem até um negócio para entregar para ele hoje. É isso aí. E aí eu te pergunto, o trabalho que você tem lá na IBM, ele é um trabalho que está te abrindo, eu não vou nem perguntar do salário, isso não interessa, mas o trabalho, você está há quanto tempo lá? Vai fazer 5 meses. Ele tá abrindo a tua cabeça para frentes diferentes, perfeito? Se o teu chefe te faz um pedido e você simplesmente desiste, o que vai acontecer? Ele vai ficar bem bravo. E você? Você não vai ficar chateado? Vou ficar chateado e vai dar aquela sensação de impotência, porque eu não sou capaz. É isso. Então, galera, assumam a responsabilidade. O protagonismo da classe é o mesmo da empresa. E mesmo que dê errado, o ímpeto de seguir adiante, de estudar, de se esmerar, o frio na barriga, galera, todo mundo tem. Principalmente quem é protagonista. Isso é normal. E a gente tem que ir adiante. Às vezes pode haver uma sensação do tipo, poxa, eu não sou capaz, eu não faço, etc. Turma, mais uma vez, o protagonista, em muitas das vezes, ele nunca estará 100% preparado. Isso é fato, tá? Isso é fato. Assim, isso tem a ver com competência, mas tem a ver com coragem também. Tem a ver com coragem. E outra, nada disso, a pessoa que falar para vocês, não, o fulano tem um perfil, ele é protagonista e corajoso, parabéns, né? Ele nasceu desse jeito. Mentira, isso não existe. Professora, não existe. O que é que existe? Treino, alongamento, a gente vai na academia, né, para fazer, tem alguém que corre aqui? Maratona? Quantos quilômetros você está correndo? 10. Uns 10 quilômetros. Você começou a correr há quanto tempo? Uns 3 meses. Perfeito. Você treina pra caramba. Quantas vezes por semana? Mais ou menos. Corrida 3. Corrida 3. 3 vezes por semana. Para chegar a 10 quilômetros. Eu duvido quem não corre absolutamente nada tentar correr 3 quilômetros sem parar. Não precisam realizar isso. Não quero ver ninguém morrendo do coração aqui, pelo amor de Deus. Mas a ideia é exatamente essa. Certo? 3 meses para correr 10 quilômetros. Tá se esforçando pra caramba. É treino. Se falassem isso para você no segundo dia do teu treinamento, né, dessa jornada de 3 meses, cara, vamos correr 10 quilômetros, o que você responderia? É isso. Mas com treino e esforço, todo mundo consegue. Ele está buscando o protagonismo dele. Ele falou, não, legal, eu assumo isso, mas eu vou precisar treinar. Mais 2 elementos, turma. Entregar mais do que o esperado e a proatividade. Tenham isso na cabeça. O nosso ambiente, ainda bem, é um ambiente meritocrático. O mundo real é um ambiente meritocrático. O que significa isso? Quem estuda mais, quem se esmera mais, quem se esforça mais, tem a sua contrapartida. É isso. Todo ambiente corporativo, quando você tem alguém que, além do trabalho combinado, entrega mais do que isso, e o entregar mais ele é relativo, porque ele pode ser o seguinte, poxa, eu tenho uma posição de analista, né? Eu basicamente faço a leitura de alguns relatórios e emito uma opinião. Perfeito, esse é o meu trabalho. Só que além disso, olha que interessante, além disso, eu ajudo o meu chefe a cuidar de toda a turma do meu departamento. Além disso, eu consigo ajudar as pessoas que estão entrando no meu departamento com mais informações, para que todo mundo... Hoje está na moda falar onboarding, né? Quer dizer, quando você recebe uma pessoa nova na tua empresa, a gente chama de onboarding. Por quê? A pessoa precisa conhecer as pessoas, precisa se adaptar, precisa entender como é que funciona o sistema, precisa entender como funcionam os processos. Poxa, e às vezes o líder, ele está com a cabeça tão cheia de coisas, ele precisa realizar tantas atividades, que ele precisa de alguém do lado para apoiar ele dessa forma. Cara, se você faz isso involuntariamente, em lugares sérios, em empresas sérias, com pessoas, com gestores sérios e verdadeiros, tenham certeza absoluta, isso é uma medalha no peito de todo mundo. Por exemplo, quando vocês realizam trabalhos em grupo aqui,
Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui na classe que, além de estudarem aquilo que está sendo exigido pelo professor, ainda conhecem mais um monte de outras coisas. E com esse outro conhecimento, ajuda todo o grupo a realizar o melhor trabalho da classe. Perfeito? Maravilha? Isso é bom ou é ruim, turma? E se a gente identifica que isso é bom, nós gostaríamos de ficar mais próximos dessas pessoas ou mais distante dessas pessoas? Mais próximos. Mais próximos. Porque não é mais agradável? Quer dizer, vejam só, quando a gente chama a responsabilidade e busca entregar mais do que a gente pode, aliás, mais do que aquilo que foi combinado, eu estou indiretamente, turma, agregando indiretamente, eu estou agregando pessoas mais interessantes do meu lado. Quer dizer, e para quem toma a decisão, poxa, de verdade, eu preciso tomar determinadas decisões. Eu quero que pessoas mais inteligentes do que eu fiquem próximas de mim. Sabe por quê? Mesmo eu sendo líder aqui, cara, se eu estou do teu lado e as tuas soluções são melhores do que a minha, ou as tuas soluções partem de coisas que eu não consigo enxergar, eu ganhei na loteria. Eu tenho mais alguém pensando com as mesmas preocupações que eu tenho diariamente. Vocês percebem, turma? Então, a ideia do conhecimento, de entregar mais do que a gente precisa fazer todos os dias, não pode estar atrelado ao sentimento de vaidade. Tem muita gente que fala, não, você é mais inteligente do que eu, você vai pegar o meu lugar. Negativo, fica longe de mim. Galera, não é isso. Isso não pode acontecer, muito pelo contrário. A gente tem que somar forças aqui. A gente, verdadeiramente, o bom líder, o bom gestor, e vocês todos, daqui a alguns anos, serão bons líderes e bons gestores. Anotem isso. Busquem pessoas que somem nessa grandeza. Porque a pior coisa que tem é trabalhar com pessoas que não se importam com as mesmas coisas que você. Perfeito? Maravilha? Show? Vamos em frente. E aí, turma, considerando que a gente não tem atalho, que todas essas coisas vão ser exigidas, eu trouxe 5 pontos aqui. Primeiro, isso acontece aqui dentro da classe, isso vai acontecer na hora do intervalo de vocês, isso vai acontecer na hora da saída, isso vai acontecer para quem vai para o bar e para quem vai para o trabalho ou para quem vai para casa, isso acontece em todo lugar. Primeiro, querendo ou não, estamos sempre ensinando alguém. Turma, todos vocês aqui são adultos. Querendo ou não, vocês são exemplos para alguém. Tudo que vocês fazem está sendo observado pelo colega do lado. A mesma coisa que acontece aqui na classe vai acontecer no trabalho de vocês. Então, muita atenção a isso. Sabe, do tipo, como eu me porto, a forma educada que eu converso com as pessoas, o jeito interessante de conversar, né? E basicamente o jeito interessante de conversar é ser interessado pela pessoa. Pô, eu quero saber o que você tem a dizer, cara, o que você pensa sobre esse assunto? Poxa, o que você viu esse final de semana? Né? Poxa, a tua apresentação foi tão incrível. Pô, eu queria saber como é que você se prepara. Fala pra mim. Isso é importante porque, mais uma vez, todos vocês são exemplo para todos aqui. E isso é muito positivo. Quando a gente começa a perceber esse detalhe, a gente passa a dar mais atenção para quê? Para aquilo que a gente está se transformando. E o que vocês fazem dentro de sala de aula é o que vai ser espelhado dentro do ambiente de trabalho. Anote tudo e não tenha vergonha. Galera, o que mais acontece no trabalho, principalmente no primeiro emprego, a gente está lidando com pessoas que estão abertas, que querem aprender, que querem se desenvolver, mas, obviamente, a gente está num ambiente diferente, a gente não conhece as pessoas, muitas das vezes é um pouco hostil, a gente tem uma insegurança muito grande sobre tudo o que está acontecendo e a gente deixa muita informação de lado. A gente deixa muita informação passar. Então, uma dica, além de vocês serem o exemplo para todo mundo, cada um no seu nível, cada um no seu momento, anotem. Não tenham vergonha de anotar. Seja no celular, seja num caderno, etc. Porque uma coisa muito ruim é perguntar nunca é ruim. Qualquer tipo de questionamento é válido e está tudo certo, principalmente no ambiente de trabalho. Antes de você fazer uma coisa errada, né, ou antes de você tomar uma atitude, se você se sente inseguro, pergunte.
Não tem problema, pergunte, é super importante, tá? Para ficar super claro. Mas o que não é legal é algo que vem sendo conversado há muito tempo e não tem a atenção de vocês. Em vão. Aqui na universidade, claro, vocês estão se formando, estão buscando conhecimento, etc. Vocês estão num ambiente absolutamente seguro. Mas, ao mesmo tempo, esse ambiente seguro é um ambiente absoluto de treino e prática. Então, se vocês prestem atenção e façam essa reflexão, se vocês mal anotam as informações que vocês estão tendo aqui na universidade, cara, como é que vai ser no trabalho para uma informação super complexa? Como é que vai ser no dia a dia de vocês para tomar uma decisão ou ter um combinado com o teu chefe no momento que você precisa falar, putz, eu tenho que entregar esse relatório, tenho que entregar esse sistema, tenho que criar esse tipo de ajuda. Poxa, mas na reunião, o que eu fui? Eu fui lá bonitão na reunião, tudo bem, deixei o celular em cima da mesa, não levei um caderno, não levei absolutamente nada, não anotei nada. Quando eu volto para a minha mesa, o que acontece, turma? Vocês vão lembrar de tudo absolutamente? Não vão. Então anotem, não tenham vergonha de anotar. Anotem onde vocês quiserem. Ah, o celular é mais fácil? Legal. O caderno é mais fácil? Ótimo. Qual é o lugar que vocês escrevem essas informações e se lembram, né, de retomar? Porque não adianta nada escrever as coisas, guardar na mochila e aquilo ir para a posteridade, né? Quer dizer, só que você não acessa aquilo nunca mais, né? Aquilo está no universo, simplesmente. Então não façam isso, não tenham vergonha, andem com um caderno, andem com um celular. Todo mundo tem algum aplicativo de notas no celular, não tem? Tem ou não tem? Beleza? A gente não usa o Instagram pra caramba todo dia? Todo dia a gente não dá uma olhadinha? Eu olho direto. É isso aí. Então assim, o mais importante é isso. Por que a gente fica, entre aspas, viciado, né, em rede social, etc? Pelo hábito. A gente usa todos os dias, a gente acessa todos os dias. O que eu digo para vocês? Anotem, tudo bem? Bom dia, pode entrar. Anotem as informações importantes. Faça aquilo que você é bom. Aqui um outro detalhe do nosso combinado, pessoal. Quem aqui já ouviu a frase... aliás, deixa eu fazer uma... Quem aqui já tem LinkedIn na classe? 2, 3, 4, beleza. Maravilha, super importante, depois eu mostro por quê. Vocês já viram no LinkedIn, o LinkedIn, a gente não pode se enganar com o LinkedIn. O LinkedIn ele serve para a gente fazer networking e para criar uma bela figura nossa, com tudo aquilo que está sendo construído. Mas, em muitas das vezes, o LinkedIn, galera, ele vira uma fábrica de textão, né? É o desabafo do inferno, né? Quer dizer, caiu uma caneta no chão, eu baixei, peguei a caneta e entreguei para o meu colega. Pronto, isso vira um textão. Nossa, hoje tive um exercício de resiliência e proatividade. Quando aquela caneta caiu, não era apenas uma caneta, mas sim uma alma necessitando de ajuda e blá, 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 blá. Não caiam nessa cilada. Não caiam nessa cilada. O que eu quero dizer aqui é que muita gente nesse textão geralmente fala o seguinte: poxa, eu faço aquilo que eu amo. Vocês já ouviram isso? Ah, eu amo o que eu faço, etc. Galera, se vocês encontrarem alguma coisa para ser realizada profissionalmente que vocês verdadeiramente amem, parabéns, graças a Deus. Um golaço, não soltem isso por nada. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho da vida real. Encontrar algo que você ama de verdade é muito difícil. E às vezes, quando a gente tem esse sentimento de, poxa, eu estou no meu trabalho, eu não amo o que eu faço, etc., percebam uma outra questão. Percebam se o que vocês fazem, o que vocês realizam hoje, vocês são bons. E persigam isso. Então, necessariamente, achar algo que você ame para realizar a tua atividade para o resto da tua vida é essencial? Claro que sim. É incrível, maravilhoso. Puta, que dê tudo certo. Que vocês consigam. Isso é show, isso é ótimo, isso está ótimo. Mas o que eu digo para vocês é isso é muito difícil de acontecer. Ou às vezes tem muita gente que passa a vida inteira e não encontra isso. E aí o que acontece automaticamente? Quando a gente tenta uma coisa e não consegue, uma coisa que a gente quer muito e não consegue, o que a gente
Frustração. Exatamente. Frustração. Pô, imagina passar 70 anos, 50 anos da vida com uma mochila pesada nas costas, assim, ó, frustrado, não amo o que eu faço, etc. Mudem o raciocínio. Encontrem aquilo que vocês sejam bom realizando. Se você é bom realizando a atividade que você encontrou, fala, poxa, legal, sou super bom, sou bem remunerado, meu chefe gosta do meu trabalho, as pessoas me procuram me pedindo dicas, a turma sempre fala, pô, parabéns, gostei do teu trabalho, cara, me ensina aí como é que você faz, poxa, vamos desenvolver juntos, etc. Você se torna referência naquilo que você faz, turma, parabéns, parabéns. Coloquem a energia de vocês nesse assunto. Porque vocês são bons realizando isso. E é claro, ao longo do tempo, né, às vezes a gente vai se apaixonando, né, por essa atividade que está sendo realizada, mas às vezes a gente simplesmente vai encontrando outros caminhos e se transformando. Beleza? Ficou claro isso, turma? Amar o que se faz e ser bom naquilo que se faz? Ficou claro? De verdade? Não tira um pouco do peso das costas? Fica mais tranquilo? Beleza? Fala. Fala. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Por favor, fala. A única coisa que me vem em mente é não só sobre amar aquilo que você faz, mas muitas vezes você pode se apoiar no retorno que aquilo te traz. Perfeito. Depende muito do seu objetivo. Se você tem um objetivo de carreira, você, cara, por exemplo, quero ser médico. Exemplo X, tá? Aquilo pode ser maravilhoso, posso ter aquele sonho. Mas aquilo é meu objetivo de vida, ou meu objetivo de vida é, por exemplo, ter uma família? E aí aquele sonho de carreira deixa de ser maior do que meu objetivo principal. Perfeito. Então acho que a gente direcionar a nossa intenção por aquilo que nos move, vamos dizer assim. Não necessariamente tem que ser carreira. Perfeito. Quer dizer, o que você ama é a construção. E o que você faz é o meio. Perfeito. Excelente, galera. Ficou claro? Como é que se chama? Vitor. Turma, ficou claro o que o Vitor trouxe aqui? Faz sentido? Isso tira um pouco o peso da responsabilidade? Beleza? Legal. Vitor, nota 10. É isso aí. A ideia é exatamente essa, gente. A ideia é exatamente essa. E aí, turma, eu vou falar um pouquinho sobre preparação, tá? Primeira coisa, toda vez que a gente prepara um currículo, e eu não vou explicar para vocês como se prepara um currículo, tá? Por quê? Porque tem um monte de vídeo na internet, tem os reels no Instagram, etc. Eu não vou falar isso. Mas, basicamente, se atentem a essas questões. As informações básicas, qual que é a tua experiência profissional, que a maior parte aqui ainda não tem, mas a gente vai dar uma turbinada nisso. Cursos extracurriculares, que pode existir algum questionamento do tipo, putz, mas eu fico o dia inteiro aqui na faculdade, como é que eu vou fazer um curso extracurricular? Não tenho grana para isso, não tenho tempo para isso. Demais aprendizados, a gente está falando de eventos e debates, e trabalhos voluntários, tá? Vão pensando nas atividades que vocês já realizam fora da universidade, porque eu preciso da ajuda de vocês nisso, tá bom? E aí, galera, chegou o momento de tentar uma carreira, né? Tentar uma carreira não, mas de dar o primeiro passo para falar, putz, será que eu consigo um emprego? Será que, né, eu consigo essa vaga de estágio? Será que eu consigo, como é que eu acesso esse tipo de situação, etc. Então a gente tem alguns passos aqui e todas as vezes que vocês conseguirem uma entrevista para uma vaga, etc., o que eu vou trazer para vocês? Um pouco da minha realidade. O que normalmente um gestor pergunta, questiona e o que ele quer ouvir do candidato. Perfeito? A gente não está criando nenhum hack aqui para falar, olha, fala isso, segue por esse caminho que vai dar certo. Muito pelo contrário. Aqui, turma, a gente está tentando, é uma alternativa, eu estou antecipando para vocês uma postura profissional para que vocês abram a cabeça de vocês para o total. Perfeito? Isso é um poema. Mas assim, a ideia é exatamente essa. É como é que a gente se prepara para falar, putz, eu estou seguindo nesse caminho? Quer dizer, eu vou ser questionado de uma série de coisas aqui. Será que eu acredito nisso? Ou eu estou só decorando um questionário com pergunta e resposta, fazendo aqui o meu papel bonitinho aqui, boa sorte? Muito pelo contrário, a gente vai para ação aqui, beleza? Então vamos lá. A maior parte dos questionamentos realizados pelos gestores refere-se sobre a habilidade dos candidatos para se relacionar com colegas, respeito, proatividade, resiliência, cumprimento de objetivos e tarefa e, além de tudo, responsabilidade. Vocês perceberam que uma boa parte das entrevistas, principalmente das entrevistas
pro primeiro emprego, ela não fala tanto com relação ao conhecimento do candidato. Conhecimento do candidato, em boa parte das vagas, é 30%. 30%, mais ou menos. Cerca de 30%. Mas a maior parte do tipo e o nível de questionamento que vocês vão receber é com relação à postura. É com relação a como vocês se relacionam com as pessoas. Vocês provavelmente já ouviram falar de soft skills, certo? Soft skills é uma expressão que está super na moda. Cara, soft skill é como é que eu me relaciono com você. Quando a gente faz um trabalho em conjunto, cara, eu sou um cara legal, sou um cara aberto, eu julgo já num primeiro momento, eu classifico as coisas, eu tomo a frente, eu sou uma pessoa acolhedora, eu ouço as outras pessoas que fazem parte do grupo, porque é um trabalho em grupo. Como é que eu ajo dessa forma? Então aqui, turma, algumas questões que são super perguntadas. Então, primeiro, o que você sabe sobre a nossa empresa? Isso parece óbvio, né? Poxa, eu vou trabalhar na IBM, etc. Tal. Mas, ou na 99, ou em qualquer outra empresa. Galera, vocês estão entrando num ambiente em que vocês ainda não conhecem. Mas no fundo, no coração de todo mundo, puta, eu adoraria trabalhar nessa empresa. Putz, eu tenho uma vaga na Google aqui, etc. Tenho uma vaga para trabalhar no Insta ou no Pinterest, ou sei lá, numa startup de tecnologia. Nossa, que demais! Ótimo. O que você sabe da empresa? Puta, não sei. Não sei. Eu sei que é legal. Eu sei que é um negócio diferente, né? Tem aqueles ambientes aqui, ó. Eu sei disso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu sei disso aqui, ó. Isso aqui é gostoso. Nossa, uma delícia, maravilha. Olha que cadeira bonita, colorida, né? Ambiente pintado, tem videogame, etc. Tal. Mas, objetivamente, o que você sabe dessa empresa? Quando você responder essa pergunta, turma, com relação à empresa, é a tua grande porta de entrada. É o carro-chefe, Fabiana, é exatamente isso, professora. Se você não se deu o trabalho de entrar no site da empresa, ou no ChatGPT, ou no Manus, ou com qualquer outra inteligência artificial, e pesquisar quanto tempo tem essa empresa, qual é o tamanho da operação, fala. São os tais dos valores, objetivos da empresa, como você demonstrar que você, além de querer fazer parte daquela equipe, que você se interessa em saber o que vai ser exigido de você também para ter a tal da adaptação também, né? Para você adaptar o seu currículo, de repente que você vai falar durante a entrevista, para se alinhar com os interesses, os valores daquela empresa em questão. Como é que você chama? Gabriel. Gabriel, golaço. Um golaço. Vocês ouviram o que ele falou, pessoal? Vocês ouviram? Entenderam o que ele disse? Respeito. Eu estou ampliando, inclusive, o meu discurso e a minha forma de pensar, porque eu estou conhecendo melhor a cultura da empresa. Fala, Vitor. Não, eu iria mais além. Muitas vezes, uma pergunta clássica que normalmente fazem é: por que você quer trabalhar aqui? Como que isso se relaciona com os nossos valores? No lugar da minha concorrência, por exemplo. O que te faz realmente querer estar nessa empresa? Ou você está só buscando para ser mais um numa multinacional? Aí eu te pergunto, quando você realiza uma pesquisa simples pela internet, você não incrementaria a tua pesquisa com concorrentes? Você está certíssimo. Você está certíssimo. Quer dizer, poxa, eu estou recebendo uma pessoa na minha empresa aqui, exatamente o que você disse. Estou recebendo uma pessoa aqui na empresa, o cara não sabe qual é o tamanho da operação, ele não olhou o quem somos. Sabe, todo site tem isso, tem o quem somos, nossa cultura, etc. Ele não sabe quem são os nossos concorrentes. E turma, eu aposto que vocês quiserem, se vocês tiverem esse pequenino cuidado, isso são 10 passos na frente de qualquer candidato. Por essa razão que vocês dois trouxeram aqui, respeito, cultura. Vocês estão compreendendo o ambiente em que vocês estão se dispondo, vocês não são obrigados, mas vocês gostariam de trabalhar com eles. Eu queria falar um negócio do que você tinha falado sobre o soft skills. Mano. Geralmente a gente é contratado pelos hard skills, mas geralmente também a gente é demitido pelos soft skills. Perfeito. Porque não adianta eu ter 20 anos de experiência como desenvolvimento em Java, não sei o que, eu não sabia me relacionar e trabalhar em equipe. Exatamente. Isso é o que mais gera a demissão. Perfeito.
Perfeito, perfeito. Quer dizer, poxa, o cara, tecnicamente falando, ele é maravilhoso, resolve tudo. Mas como pessoa, ele não te olha na cara, não fala bom dia, não dá um olá, não se importa com absolutamente nada. Então, alguém aqui assistiu o seriado House? O médico? O Dr. House? Assistam o Dr. House, ensina bastante coisa. Tem na Amazon. É um sentimento de amor e ódio com o Dr. House. Mas tá perfeito. Quer dizer, e mais uma vez, para o primeiro emprego, existem alguns estudos que demonstram hard skills, 30%. 30%. Soft skills, na maior parte das... Turma, ninguém quer trabalhar do lado de alguém que não seja um bom colega. Eu não estou falando de amizade, eu estou falando de respeito. Estou falando de entendimento da cultura. Isso faz toda a diferença. E pior, vocês já ouviram aquela história que basta uma maçã podre dentro da cesta para apodrecer todas as outras? É exatamente isso. Porque a gente está lidando diretamente com cultura. Quer dizer, se um time super positivo, bom, proativo, está todo mundo unido, engajado para o trabalho, ninguém é amigo, tá? Mas são bons colegas, está todo mundo das 9 às 6 ali, ó, trabalhando, dedicados, etc. Se entrar uma pessoa ruim nesse time, mesmo que essa pessoa ruim bata todas as metas, mesmo que essa pessoa seja maravilhosa tecnicamente falando, resolva problemas, etc. Tal, se essa pessoa não coopera com a coesão de um time, esquece, não vai dar certo. A pessoa não é... Ela pode ter um outro tipo de ascensão, tá? Isso não é exato, mas isso faz toda a diferença. E pro time, dificilmente um gestor vai querer quebrar um time que é fechado, que está todo mundo junto, pensando, trabalhando, obviamente cada um respeitando as suas individualidades, mas respeitando também o desejo de estar junto, de desenvolver as coisas juntos, etc. Ninguém gostaria de ter alguém que quebrasse essa corrente, perfeito? Por isso que a gente tem que observar isso e treinar aqui. Um outro detalhe. Quais são as suas atividades nos trabalhos desenvolvidos na sua universidade? Como você apoia os seus colegas? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas turma, só levantem a mão. Além da aula, vocês participam de mais algum outro projeto aqui na universidade? Participei. Ótimo, nota 10. Quem mais? 2, 3, 4, perfeito. Nota 10 para vocês. E ó, para quem ainda não participa, por que eu digo isso? E digo isso com o maior carinho, tá? Porque, mais uma vez, o ambiente acadêmico é um ambiente de treino. Eu vou mostrar para vocês, não é só a atividade que está sendo desenvolvida. Muito pelo contrário, é a gestão de equipe, a gente está desenvolvendo liderança, a gente está desenvolvendo networking. Eu duvido que vocês conheçam mais de 5 pessoas de outros cursos aqui na universidade. Pensem em vocês, não precisam responder, mas dificilmente vocês conhecem pessoas de outros cursos aqui na universidade. Isso é bom ou ruim? Depende. Eu acho que é super necessário para ampliar a nossa cabeça, para criar relacionamento, porque a gente vai precisar, tanto aqui na universidade quanto fora dela. Como você resolveu os seus últimos conflitos com colegas na universidade? Vamos começar a refletir, quer dizer, poxa, na universidade, vocês passam praticamente 6 horas aqui juntos, ou 5 horas juntos aqui na universidade. Isso sem contar a hora do almoço, ou chegando mais cedo, etc. Toda vez que existe alguma discussão sobre algum assunto onde são todos afins, ou existe alguma divergência, etc., como é que vocês resolvem isso? Geralmente na universidade a gente resolve isso fazendo um bico e não cumprimentando, né? Falar, nem olha na minha cara, não quero papo com você. Geralmente é assim. Agora, e no ambiente de trabalho? Essa é a maturidade que se exige? Então, esse tipo de pergunta eu fazia para os candidatos que estavam pleiteando uma vaga de estágio ou uma vaga de júnior, porque eu sabia que era o primeiro emprego deles. Como é que você resolve os seus problemas na faculdade? Por exemplo, não precisa responder, sem pressão. Não, pode ficar tranquilo. Mas, por exemplo, isso é importante em termos de reflexão. Porque, poxa, eu resolvo meus problemas na faculdade não olhando na cara do meu colega. Eu resolvo os meus problemas de faculdade, na hora do intervalo. Desabafo, ponho para fora, converso, etc. Isso é maravilhoso. Turma, mais uma vez, o que acontece aqui dentro
o que acontece aqui dentro, o que acontece na casa de vocês, o que acontece com os amigos de vocês, vai ser um reflexo do trabalho. Não pensem que é diferente. Lembra da sala colorida? Da cadeira, a mesa de bilhar, etc? Esqueçam. A gente vai ter que ter a mesma proatividade para resolver as situações e entender o todo. Certo? Beleza? Uma outra pergunta. Como você organiza o seu dia? Quanto tempo você se dedica a atividades? Eu, como líder, eu preciso saber. Eu falei, me diz uma coisa. Você, tá no teu 2º ano, etc, tal. Como é que você organiza as tuas atividades? Como é que é a tua agenda? Como é que você faz aí para, ir bem no teu semestre, no teu bimestre? Quais são os cuidados que você toma para que você passe de ano, para que você tenha uma boa nota no final, para que você absorva o conteúdo? Como é que você se organiza? Pensem vocês, como é que vocês se organizariam? Aliás, como vocês vêm se organizando na universidade? Porque, mais uma vez, isso vai ser o quê? Um reflexo da atividade profissional que vocês vão realizar. Para quem está contratando, isso vai fazer toda a diferença. Porque eu vou falar, poxa, ele é organizado. Olha, tudo indica que ele está no caminho. Quer dizer, se ele que está iniciando a carreira já tem um plano de ação, tem uma agenda, tem uma organização na universidade, isso indica que talvez ele tenha sucesso aqui na carreira, vai ser uma pessoa organizada. E não simplesmente uma pessoa que você fala, e aí, beleza, conseguiu fazer aquele relatório? Não sei, eu preciso ver, não deu tempo, etc. Muito pelo contrário, a gente precisa ter uma postura profissional. Mais uma vez, o que acontece aqui é o que vai acontecer lá fora. Turma, tá ficando claro? Tá fazendo sentido para vocês? De verdade. Certo? Maravilha. Alguma pergunta até aqui? Não? Show de bola. Vamos lá. Quem que fala? Acho que foi você que falou, né? Então aqui, primeiro, pode me falar um pouco sobre você? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Por que você quer conquistar essa posição? Quais habilidades você espera desenvolver? Vocês estão percebendo que, mais uma vez, todo tipo de questionamento que o entrevistador faz para o entrevistado é com relação à tua postura? Poxa, legal, você está aqui, etc, tal, mas me diz, por que você quer trabalhar nessa tua empresa? Por exemplo, posso te usar como exemplo? Por que você quis trabalhar na IBM? Ou por que você aplicou a uma vaga na IBM? Primeiro, eu preciso nem falar que é uma das melhores empresas do mundo, né? Perfeito. E fora que eu já tenho um conhecido que trabalha lá dentro. Legal. Então, as histórias e experiências que ele contou, que ele conversa com gente do mundo inteiro, conhece gente de parceiros muito grandes, me cativou bastante. E fora que também, para a área que eu me candidatei, era uma área que eu gosto muito. Então, esses foram os principais motivos, mas tem inúmeros. Né? Perfeito. Como é que é? Fala. Não, por favor, fala. Eu tô no time dele, na verdade. Ah, legal. Vocês trabalham juntos na IBM, show de bola, legal. E aí, até indo mais, acho que, como a gente tá em uma vaga de vendas, entrar numa área de vendas no início da carreira é algo que é extremamente difícil, talvez diria, no mercado, e atraiu bastante gente para estar pleiteando a vaga. E em particular, no meu caso, até teve uma questão que meu pai trabalhou lá por muitos anos, me mostrar aquele sonho de criança, puta num prédio na 23, coisa linda, que sempre quis trabalhar lá. É o I, né? É um prédio que é um I, é o I da IBM. Cara, é impressionante. É animal, é muito bom. E aí, assim, existe aquele sonho por trás. E quando você responde algo mais, até legal falar disso, mas quando você responde algo mais sincero, tipo assim, era sonho de criança, tá aqui, é muito mais legal do que, por exemplo, você ter pesquisado ali, achei a empresa grande, legal, tô indo pra multinacional, sabe? Então eu gosto de falar dessa parte mais por trás, necessariamente, porque, claro, o cara já sabe que você tá entrando ali pra crescer, pra ter uma carreira grande, pra você aprender hard skill também, que você não vai aprender fora. Então, tipo assim, eu até diria como foca no que é o teu particular. Porque se tá que é uma grande empresa, beleza, todas as outras são. Tipo assim, qual que é o diferencial dali pro teu concorrente, sabe? É isso. Turma, isso ficou claro o que eles disseram? Quer dizer, você não está simplesmente contando uma história bonita para o entrevistador. Muito pelo contrário, você está mostrando o que tem dentro do teu coração e o teu desejo de estar lá.
Porque ninguém está te obrigando. Alguém te obrigou a trabalhar na IBM? Alguém te obrigou? Ninguém obrigou. Quer dizer, é o teu desejo, é o que está te movendo para participar desse momento, para participar dessa empresa. Olha quantas coisas maravilhosas eles trouxeram. Cultura, história, projetos, família. Quer dizer, poxa, se o pai que trabalhou, não, o teu pai que trabalhou lá, pô, o teu pai trabalhou na IBM, ele criou esse desejo em você, quer dizer que é uma empresa que acompanha a tua família há muito tempo, que ajudou a formação do teu pai, ajudou a tua formação. Quer dizer, poxa, para quem contrata, se vocês verem, isso não pode ser só um discurso, isso tem que ser algo do coração, tem que ser uma coisa de verdade, tem que ser algo de verdade. Isso é alinhamento de cultura, isso é maravilhoso. Fala, desculpa. Não, acho que muito bem do que ele falou é a questão da autenticidade. Você ser autêntico, isso te gera um destaque imenso. Perfeito. Contra os seus concorrentes. Porque em vez de estarem, como a gente falou, decorando frases prontas, você falando algo autêntico, isso te gera um diferencial. Exato, perfeito, perfeito. Autenticidade. Nós precisamos, infelizmente, hoje o dia a dia, principalmente com as redes sociais, etc., mais uma vez, todo mundo quer ser rico, bonito e famoso. Só que a gente esquece que no meio do caminho existe uma... Estamos com tempo, Reinaldo? 20 minutos? 20 minutos, vou correr aqui então. A ideia do esforço e da autenticidade acaba ficando cada vez mais de lado. E quem traz isso genuinamente, quem verdadeiramente abre o coração nesse sentido, galera, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque é o teu desejo de participar disso. Ah, mas eu não tenho experiência, eu não tenho uma... Não interessa, mas é o teu desejo, é o que vai te mover, a criar, a participar de grandes projetos, é o que vai te fazer falar, não, peraí, chefe, você precisa de ajuda? Conta comigo. Não faço a menor ideia de como eu resolvo isso, mas me ensina, pode contar comigo e eu vou fazer para você. Ficou claro isso, turma? Super positivo. Eu vou... depois eu passo esse material para vocês, se vocês quiserem tirar foto dessas questões, fiquem super à vontade, tá bom? Depois algumas outras questões, né, do tipo, isso aqui a gente já... aqui, ó. Qual erro marcante você cometeu e o que aprendeu com ele? Como você lida com feedbacks? Como você lida sob pressão? Por que a empresa deve contratar você? Todas essas questões que eventualmente podem gerar algum tipo de frustração, turma, vocês não têm aqui na universidade, quando a gente tem que estudar para a prova, quando a gente precisa apresentar um trabalho aqui na frente... Não existe esse sentimento, ele não está sempre presente. Poxa, será que o pessoal vai gostar do que eu estou falando? Será que a turma vai entender a nossa apresentação? Então isso precisa ficar bem claro. Isso faz toda a diferença. E essa ideia de soft skills não é só uma invenção, né, minha, ou do que se fala dentro da classe, etc. Galera, essa questão do soft skill, ela é mundial. Isso é repetido dentro da sala de aula, porque isso está em toda parte. E eu trouxe aqui algumas reportagens, e tem até um estudo do MIT que indica exatamente qual é a grande necessidade do mercado. A gente precisa de pessoas que cuidem de pessoas. Tá? Se os produtos e os serviços são feitos para que pessoas contratem, para que pessoas adquiram esse produto ou esse serviço, cara, se eu não entendo absolutamente nada sobre pessoas, eu não entendo nada sobre negócios. Então é importante, e assim, poxa, mas quem tem que pensar nisso é o meu líder. Errado. Quem tem que pensar nisso somos todos nós. Porque em algum momento, lembra daquilo que eu disse? Querendo ou não, a gente é exemplo para todo mundo. Querendo ou não, a gente está ensinando alguém alguma coisa. E não é ensinar olhando no olho, não, é com atitudes. É gestão por exemplo, vocês vão ouvir muito falar nisso. Gestão por exemplo. Não adianta eu simplesmente dizer uma coisa e fazer outra, muito pelo contrário. Até caem numa insignificância muito grande. Né? Aquela frase, faço o que eu falo, mas não faço. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Um absurdo, essa frase não serve para nada. Essa frase é um baita de um papo furado. E aí, galera, a reflexão que eu faço agora, nesses últimos 15 minutinhos, é o seguinte. Tudo que vocês reproduzem em sala de aula é exatamente o que vocês vão realizar no ambiente de trabalho. Essa aqui é uma turma de MBA que eu tenho de terças e quintas-feiras.
A gente, geralmente em classe, são 8 encontros e a turma desenvolve soluções. Tá? E o mais legal é que geralmente essas soluções são feitas de uma forma mais pesada, né? Não é só uma cartolina ou só uma apresentação simples, etc. Muito pelo contrário. A gente vem usando... Lovable, todo mundo já utilizou essa ferramenta de IA? Tem uma ferramenta de IA que se chama Lovable. O Lovable, ele cria modelos para vocês. Então, de repente, eu quero fazer um MVP, quero criar algum tipo de protótipo sobre a minha ideia, a minha solução. Essa ferramenta, ela cria para você o aplicativo. Obviamente, né, não com a complexidade de um programador, mas ela realiza visualmente e funcionalmente tudo aquilo que você precisa. Depois, acessem lovable.ia. Faz toda a diferença. Até para eventuais projetos que vocês estejam realizando, isso faz toda a diferença. E aí, só fazendo uma ponte. Por que a universidade vai impactar tão forte a postura de vocês com que obviamente isso vai ser espelhado com o que acontece no dia a dia do trabalho, porque questões como essas aqui, galera, vão aparecer diariamente para vocês. Então aqui, ó, como é que eu me relaciono com os colegas de classe? Como é que eu me relaciono com os meus professores? Quer dizer, qual é o tipo de conversa que vocês têm com os professores de vocês durante a aula e fora da aula? O professor é uma fonte absurda de experiência e informação. Se vocês não utilizam esse canal, cara, é uma perda de tempo absurda. Conversem com seus professores, cada um na sua área afim. Isso faz toda a diferença. Uma outra coisa, como a gente já falou aqui, você ouve mais ou fala mais? Tem muita gente que quer deixar claro o que pensa, o que sabe, etc. Mas talvez essa postura mais afaste as pessoas do que agregue. Então é importante, eu sou um cara super falastrão, mas eu tento treinar todos os dias o quê? Perguntar mais. Eu falo, putz, sério? E o que você pensa disso? E o que você está fazendo? Né? Qual que é a tua opinião sobre determinada coisa? Isso torna o papo muito mais interessante e as pessoas acabam ficando mais próximas de vocês. Mais uma vez, isso não é uma traquinagem, né? Um hack para a gente enganar pessoas. Muito pelo contrário, mas isso é um treino para a gente socializar melhor, tá? Um outro detalhe, como você resolveu os seus últimos conflitos com os colegas da universidade? Aparece no meu questionário antes de contratar qualquer pessoa. Como é que você resolve os seus problemas quando uma pessoa do grupo que deveria estar hoje aqui presente faltou e não trouxe a parte do texto dele? Né? Ou não fez o resumo do capítulo para a gente apresentar na próxima aula? Quero esganar ele, né? É assim que a gente resolve? Não dá, né? A vontade é essa, né? Mas não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Então, assim, a gente lida como com esse tipo de situação? Eu resolvo? Eu faço mais do que o meu colega? E aí, turma, saiam fora disso aqui, tá? Tipo, nos grupos da faculdade, geralmente tinha o senhor cartolina, o cara que a única atividade dele era levantar um papel com uma informação, e geralmente a informação era uma seta, ou, que é o que está na moda agora, é o senhor chat GPT. Quer dizer, eu não sei, eu não estudei, eu jogo no chat GPT e faço. É ótimo utilizar a inteligência artificial para responder as dúvidas de vocês? Claro! Como uma ferramenta, assim como o Word, o Excel, o PowerPoint, ele precisa ser uma ferramenta de apoio. Agora, se ele faz com que vocês não sejam mais relevantes, porque eu não tenho mais capacidade de memorizar nada, de raciocinar, de expor a minha opinião, tá fora. E turma, 2 coisas que eu quero que vocês lembrem. O que faz cada um de vocês aqui ser um cidadão, isso está na lei, tá? O que faz com que cada um aqui seja um cidadão é o voto. Mas o que faz com que cada um de vocês se permaneça relevante é o poder de crítica. É o que eu entendo, é o que eu acho, é o que eu imagino, é o que eu estudei, é o que eu passo para as pessoas. Tá? E aí, galera, mais 2 pontos e eu encerro a apresentação. Desculpa, gente, estou me estendendo aqui os últimos 12 minutos. Mas primeira coisa, principalmente para quem ainda não trabalha. Todo mundo sabe que existem diversas vagas de estágio no LinkedIn e no CIE, certo? Perfeito? E geralmente vocês se inscrevem nessas vagas?
Perfeito. E a resposta dessas vagas, ela é rápida, ela demora, ou às vezes não tem resposta nenhuma? É? Mais ou menos? Legal. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Primeiro, LinkedIn. Como é que o LinkedIn vai funcionar a favor de vocês para conquistar uma determinada vaga de estágio, etc. A ideia, turma, é que vocês encontrem as pessoas que cuidam dessa vaga. Então, quem são os gestores? Quem são as pessoas que contratam? Geralmente, ou é o coordenador da área, ou são os analistas sêniores. Geralmente são eles que cuidam dessas vagas. Conversem com essas pessoas pelo LinkedIn, mandem uma mensagem, incluam essas pessoas no LinkedIn e mandem uma mensagem. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Um outro detalhe, quando eu falo dos eventos da universidade, é importante a gente participar dos eventos da universidade. Para quê? Para fazer networking, para conhecer as pessoas, para se desenvolver. Eu vou mostrar aqui, ó. Reflitam também sobre quais, nas férias de vocês, ou no período em que vocês estão livres para viajar, para passear, etc., o que daria para fazer a mais? Tem algum curso, alguma coisa que é interessante, etc.? Às vezes a gente tem o custo, né, que acaba sendo impeditivo. Mas objetivamente, turma, quando vocês encontrarem uma vaga no LinkedIn que faça sentido para vocês, adicionem as pessoas que são responsáveis por essa vaga, que geralmente são mais uma vez, os coordenadores, os analistas, e mandem esse tipo de mensagem para eles aqui, ó. Tenho muito interesse na sua área. Como estou iniciando a minha carreira, gostaria de conversar com você para compreender melhor o ambiente de trabalho. Turma, não tem um gestor legal, não tem um gestor responsável que não vai falar, opa, esse aí é bom, essa aí brilhou os olhos, eu vou responder. Por quê? Porque, galera, mandar uma mensagem dessa para um gestor é mostrar que vocês têm 80% mais atitude de que boa parte do time que ele contratou. Olha que baita passo, isso pode parecer uma bobagem. Pode parecer uma bobagem. Geralmente as pessoas que mandavam mensagens assim para mim pelo LinkedIn, eu chamava para um papo. Tem atitude. Legal, tá se importando, tá correndo atrás, vamos ouvir. Não vou ajudar ninguém, é mérito. Mas o que eu vou fazer? Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Puta, você está se desenvolvendo, quer conhecer melhor o trabalho? Cara, faz uma visita aqui. Outra mensagem. Quais habilidades e conhecimentos um profissional precisa possuir para trabalhar no seu departamento? Quer dizer, se vocês mandarem uma mensagem dessa para um gestor, vocês diretamente estão pedindo emprego para essa pessoa? Não. Mas vocês estão sendo absolutamente maduros para dizer o seguinte: pode ser uma oportunidade, hein? Quero conhecer o teu trabalho. Quero saber o que acontece aí no teu departamento. Poxa, estou me desenvolvendo aqui na universidade. Fala para mim. Galera, é batata. Não tem um gestor que não vai prestar atenção na mensagem de vocês de uma forma diferente e especial. Por quê? Porque a maior parte das pessoas simplesmente ignora isso. Fala, vou mandar uma mensagem para o gestor, o cara nem vai me responder. Porque geralmente a mensagem é assim: oi, tudo bem? Saí de tal empresa, estou procurando um emprego, assim, assado, uma posição. Tudo bem escrever isso, não tem problema. Mas, turma, a gente está além disso. Vocês são muito mais inteligentes. Vocês não estão no Mackenzie à toa. Quer dizer, olha a qualidade de ensino que vocês têm, olha a qualidade de material que vocês avaliam todos os dias. A gente sobe nessa escada. A gente vai trabalhar com essas pessoas num outro nível. Usem essas mensagens, tá? Tirem foto aqui, usem, isso vai ser super importante. E a última, poderia fazer uma visita para conhecer melhor a sua empresa e as suas atividades? Cara, se eu recebo uma mensagem dessa, eu falo, caramba, que ano que você está na faculdade? Putz, você tem interesse mesmo nessa área? Cara, vamos marcar um papo pelo Teams? Acabou. O resto é preparação. É o que a gente já falou aqui, vocês estão arrebentando. Está todo mundo alinhado. Vai todo mundo clicar no Quem Somos amanhã da empresa favorita, para saber o que a gente vai ter que conversar. A verdade é essa. Um outro detalhe aqui, já indo para o final. Vocês já participaram de algum hackathon aqui no Mackenzie? Vocês sabem o que é hackathon? Sabem? Turma, do fundo do coração, o hackathon é muito mais do que resolver um problema específico de uma empresa, principalmente na área de tecnologia. Sabe por quê? Porque na maior parte, os grupos que são feitos no hackathon são grupos com pessoas que a gente nunca viu antes.
Ou tem um ou outro colega, mas tem pessoas de outras classes, etc. Tal. Galera, num hackathon, eu digo isso porque eu fui participar de um hackathon depois de velho. Eu participava dos hackathons do Itaú, que se chama Batalha de Dados. Aliás, eu tenho orgulho de ser o primeiro cara do comercial a participar de um hackathon de tecnologia. Por quê? Porque o comercial está em todas as áreas. Mas não havia esse entendimento. E é importante quando existe a multidisciplinaridade. Por quê? Porque num grupo, galera, a gente vai aprender várias coisas. A gente vai aprender a liderar, a gente vai aprender a ser liderado, a gente vai compreender como o outro pensa, a gente vai compreender que ideias conflitantes precisam ser resolvidas da melhor forma, porque senão não tem entrega, senão a gente tem o caos, tem a confusão. Olha quantos ensinamentos a gente tem, além do networking. Então, turma, do fundo do coração, quando aparecer qualquer solicitação de hackathon, participem. Participem. E outra, hackathon, geralmente, professora, são 2 ou 3 dias, né? Ou uma semana. É rapidinho, turma. Se esforcem e participem. E um outro detalhe, no currículo de vocês, Nairobi, mas eu não tenho experiência profissional nenhuma, não faço nada. Peraí, participou do hackathon? Pode colocar no currículo de vocês. É uma medalha. Dificilmente as pessoas participam desse tipo de evento. Sabe por quê? Porque no hackathon, turma, no hackathon, meninos, no hackathon, você necessariamente precisa estar fazendo escutativa, você precisa propor algo diferente. Se você não souber, você vai aprender. Se você não entender que aquele grupo tem um caminho ou uma razão, você vai se esmerar paralelamente para trazer a tua teoria e mostrar o porquê que você está certo, ou porquê que algo é relevante. Ou, melhor ainda, se aparecer uma sugestão melhor do que a sua, até para a gente tirar a vaidade, e a vaidade está em todas as idades, viu, galera? Isso é normal, tá? Afastem a vaidade. Uma posição, uma decisão melhor é bem-vinda sempre. Mas eu não tive mérito, eu não participei. Não participou, mas você aprendeu. As tuas decisões de hoje para frente vão ser muito melhores. Então façam parte dos hackathons. Um outro detalhe importante, alguém já entrou no site do Mackenzie, clicou em eventos, universidade e no ano de 2025? Turma, sem brincadeira, eu fiz a conta do ano todo, tá? O Mackenzie teve quase uma centena de eventos, de tudo. Todo evento que vocês participam, todo evento que vocês acham que seja relevante de alguma forma para o conhecimento de vocês, é mais uma medalha no peito de cada um e mais um ponto positivo no currículo. Porque quem contrata alguém do primeiro ano que não tem experiência nenhuma, eu vou falar, deixa eu ver teu currículo. Legal. Mas olha, que eu nunca trabalhei em lugar nenhum, etc. Não tem problema, deixa eu dar uma... Caramba, atividades extracurriculares. Participou do hackathon, desenvolvimento de determinadas ferramentas para uma necessidade específica. Tem muitos projetos aqui toda disciplina eles têm um projeto para desenvolver. Fabiana, é maravilhoso. Para colocar no currículo, isso é maravilhoso, galera. Isso precisa estar no currículo. Quem contrata precisa saber disso. Sabe por quê? Qual que é o teu imóvel? Qual é o teu, o quê? Diferencial. Qual que é o teu diferencial? Mas qual é a sua proatividade dentro do ambiente acadêmico? Participa de palestras legais. Você participa de eventos interessantes, que te fazem abrir a cabeça, te fazem criticar, etc. Além disso, eu não fico lá só como ouvinte, né, para entregar o que eu preciso o número de palestras e atividades extracurriculares aqui para passar de ano. Não é só isso. É para a gente, mais uma vez, abrir a cabeça para o total. O hackathon ele é valioso exatamente por isso. Então participem e fiquem de olho nisso aqui, ó. E o mais importante, sabe o que é? A gente pode falar, poxa, mas os eventos da universidade são legais, etc. E o mais importante, a gente não se atenta, né? Os eventos da universidade são gratuitos. Gratuitos. Alguém pode gastar mais do que a gente já gasta mais do que a gente já investe na mensalidade? Não. O orçamento de todo mundo está aqui, isso é o normal, galera, está tudo certo. Agora, a universidade está proporcionando mais uma série de eventos interessantes, um monte de medalha para a gente empilhar no nosso currículo e abrir a nossa cabeça para melhores opções, melhores decisões. Galera, não pensem, não deixem para depois. Participem.
Participar de movimentos como esse que é a universidade. Eu não estou só fazendo a propaganda da universidade, eu estou ligando A com B aqui. Eu estou dizendo é muito mais do que isso. A propaganda da universidade precisa ser feita porque isso trabalha diretamente com a carreira de cada um de vocês. Só que o que acontece? Tem muita gente que deixa isso passar. Não deixa. Não permita que isso passe. Porque tem muita gente interessante todas as noites aqui no Auditório Rui Barbosa que dá um show e que vocês poderiam estar lá. Ah, mas o horário, etc. Galera, esse esforço nunca é em vão. E tem uma frase famosa agora que diz assim que o trabalho devolve, e devolve mesmo. Porque participar dessas atividades é trabalho também. Isso aqui, Hackathon de 2023 do Mackenzie. Olha essa galera aqui, todo mundo, assim como a professora Fabiana falou que vocês desenvolvem projetos aqui, galera, olha a exposição positiva. Isso aqui tem que ir para o currículo e para o LinkedIn de vocês. Pô, qual é o gestor que não contrataria uma pessoa que fizesse parte de um movimento como esse? Gratuito! Vasco, na faixa, que vai exigir o quê? Pensamento, crítica, a relevância de cada um de vocês, e todos vocês podem. Galera, vocês estão no melhor ambiente possível. Eu amo o Mackenzie e vocês também. O professor Reinaldo sempre fala, uma vez mackenzista, para sempre mackenzista. Isso é ser mackenzista. Valorizem cada pedacinho aqui, porque faz parte da carreira de vocês. Indo para o final. Ah, poxa, mas eu participo dos eventos do Mackenzie, mas eu gostaria de fazer alguns cursos voltados a IA, tecnologia, mercado, etc. Ou outros eventos fora do Mackenzie, mas eu estou vendo na internet, tudo é pago, as palestras geralmente são uma grana, né, fora da universidade, etc. Galera, anotem aí. Cubo Itaú, Inovabra e Santander Open Academy. A maior parte dos cursos e eventos de graça. Por exemplo, se vocês quiserem, teve na semana, em setembro aqui, tá, eu preparei isso tem umas 2 semanas para vocês. 27 de setembro teve o Lovable Day, ensinando quais são as novas frentes dessa ferramenta de IA, dando algumas sugestões, etc. Tal, abrindo a discussão com um monte de gente, com gente de mercado, turma de startup, estudantes, de graça. Alguém soube disso aqui, turma? Alguém já visitou o Cubo? Façam isso, isso é de graça. E melhor ainda. Bom, aí você tem eventos distintos. Até a turma, esse do agro aqui, eu estava na semana passada lá. Um outro detalhe, poxa, queria fazer um curso voltado a IA, alguma coisa mais específica, algo que eu ainda não tive na universidade, eu só vou ter no 4º ano, no 5º semestre, etc. Galera, o Cubo do Itaú, Descomplicando a IA, como aplicar no trabalho. Inscreva-se. Vocês conseguem ler aqui? Gratuito! E online, não precisa nem sair de casa. Dá para fazer do bar aqui do seu Jorge. Como é que chama o bar aqui? O bar do seu Zé. Faz do bar do seu Zé, liga na internet, não tem problema. A boa parte de vocês traz um Note ou tem um celular com uma tela razoavelmente grande. Façam isso, não percam tempo. De graça. E outra, o curso mais caro do Cubo, por exemplo, tá? Isso é só para a gente ter uma ideia. R$179. Quanto vocês normalmente, isso eu falo do coração e com todo respeito, mas quanto que a gente gasta no final de semana, né? Tomando suco, obviamente misto quente, é isso que eu imagino, né? Não tem... Um outro detalhe, Inovabra, a mesma coisa, o Inovabra vocês sabem onde é que é? Na Consolação, turma, na esquina da Consolação com a Paulista, dá para ir a pé daqui, passou o cemitério, são mais 2 quadras. Todo dia tem algum evento voltado à tecnologia. Por que eu estou incentivando vocês a participarem desses eventos e desses cursos gratuitos? Porque nesses eventos vocês vão realizar o quê? Networking. Poxa, o meu sonho era trabalhar numa startup. Legal, qual que é o teu relacionamento com inovação? Você fala com quem? Você conhece alguém de startup? Já visitou alguma incubadora, etc? Galera, é para ontem. Vão no Inovabra. Conversem com a galera que estão assistindo as palestras ou dando as palestras. Façam networking de vocês. E numa apresentação, pode falar, poxa, olha, eu não tenho ainda experiência profissional nenhuma, mas em compensação, estou fazendo parte do Hackathon lá no Mackenzie, faço parte de vários eventos, estou assistindo algumas palestras, estou me relacionando e etc. Tá? Então aqui são alguns exemplos de eventos. Esse aqui sou eu no Hackathon do Itaú, então um baita de um orgulho. E aí, turma, 2 frases finais, tá? Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho.
Tudo absolutamente dá trabalho. Então, mais uma vez, encontre algo que você ame fazer e faça para sempre. Mas se você ainda não encontrou, faça aquilo que você é bom. Tire essa mochila pesada, faz aquilo que você é bom, aquilo que você faz e é leve, as pessoas te reconhecem, você gosta e faz bem, tá? Um outro detalhe, até para fazer esse review das empresas, se vocês quiserem, me mandem uma mensagem pelo LinkedIn, eu mando um prompt para vocês em IA, para a gente fazer um resumo objetivo das empresas que vocês quiserem no mercado. Tá bom? Então é super simples, as últimas notícias, etc. O compilado ficou legal, fez sentido, os resultados são legais. Quem tiver interesse, me escreve e pode me mandar. E para encerrar, turma, agora finalmente, tem um poeta português, Fernando Pessoa, ele tem, é um trecho de um poema dele que eu gosto bastante. O C, o C na verdade é o seja na segunda pessoa do imperativo do verbo ser. Então ser, né? Tu ser, então você seja, né? Então ele diz assim: para ser grande seja inteiro, nada teu exagera ou exclui, seja todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta ela vive. E é o que eu desejo para todos vocês. É isso aí, pessoal, obrigado, valeu.